gentle and warm. The years pass by and now he has granddaughters. I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be? Yes, or will it be? Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. 23 de maio, 21 horas, 1 minuto, 20 graus, aqui na capital federal. Algumas notas do dia de hoje, alguns comentários que eu resgatei no dia de hoje, antes das nossas pautas. O presidente da República hoje, para variar, foi dar o seu passeiozinho cercado de seguranças pela cidade, né? Recebeu muitos afagos dos militontos e também muitas vaias, muitos xingamentos. Terminando o passeio lá na Asa Norte, no início da noite, comendo um cachorro quente e tomando uma Coca-Cola no meio da rua, muito populacho, né? E com essa mania dele querer ficar se exibindo, né, na cidade, uma hora dessa ele vai achar um doido que não vai dar uma facada, mas vai jogar um ovo podre na cabeça dele, né? Então, o nosso presidente tem a síndrome da rede social, a síndrome do exibicionismo, que eu não vejo em nada que esse tipo de atitude possa contribuir para que ele faça um bom governo ou deixe de fazer um bom governo. Isso aí só mostra uma postura populista, desgastada e infrutífera para a atuação do governo. Outra nota do dia de hoje diz o seguinte, aqui: Alemanha, inteligência expõe plano da Irmandade Muçulmana para minar a Alemanha. Um relatório interno da inteligência do Escritório Federal para a Proteção da Constituição Federal Alemã alertou sobre a crescente ameaça à segurança representada pela Irmandade Muçulmana. O relatório afirma que o principal objetivo da Irmandade é formar um sistema de governo e muitos dos princípios da Irmandade Muçulmana são hostis à Constituição alemã, principalmente os princípios da democracia, do Estado de Direito e de um sistema político baseado em dignidade humana. Ou seja, a Irmandade Muçulmana quer ver a lei islâmica Sharia governando a Alemanha. Deixaram os caras entrar lá, né? O humanismo socialista encheu a Europa de muçulmano, agora está aí, ó. Foram tentar resolver um problema e acabaram criando um maior ainda. Vamos lá para as nossas pautas de hoje. A primeira que eu trago hoje é intitulada Trump e Putin celebram a vitória conjunta da Segunda Guerra Mundial. Mas que vitória? Um documento conjunto celebrado por Trump e Putin marca o aniversário de 25 de abril de 1945, quando em uma ponte do rio Elba, na Alemanha, soldados soviéticos avançavam do leste e tropas norte-americanas vinham do oeste para uma ação conjunta. Esse dia marcou a derrota conjunta da Alemanha nacional-socialista, sempre aos dois polos opostos, e chega em meio a desgastes entre os dois países. A data foi a derrota decisiva do regime nacional-socialista. O espírito do Elba é um exemplo de como nossos países podem deixar de lado as diferenças, criar confiança e cooperar na busca de uma causa maior, diz a declaração assinada por ambos os presidentes. A última declaração conjunta sobre a data foi emitida em 2010, quando a administração de Barack Obama pregava uma política de melhores relações com a Rússia. Trump esperava viajar para Moscou para marcar o aniversário.
Ele foi elogiado por Putin e promoveu a cooperação com Moscou. Em 8 de maio de 1945, a Wehrmacht foi vencida. Um povo heróico, sem paralelo na história da humanidade, foi vencido por uma força satânica sobre-humana após uma luta que durou 6 anos. Ao final, o soldado alemão tinha lutado até o último cartucho. Não sobrava mais pedra sobre pedra na maioria das cidades alemãs e sobre os escombros encontravam-se milhares de crianças mortas, vítimas de bombardeamento aéreo, que transformou as áreas civis urbanas alemãs em um inferno, o verdadeiro holocausto. Fora das luzes, qual vitória deve ser realmente comemorada? A dos globalistas nos Estados Unidos ou os destroços no leste europeu? O The Wall Street Journal informou que a decisão de emitir a declaração provocou inquietação dentro do governo norte-americano, com funcionários preocupados com a possibilidade de prejudicar as mensagens que os Estados Unidos têm enviado para Moscou, pois autoridades da administração e parlamentares nos Estados Unidos, ao contrário do conto de fadas desta declaração, têm sido críticos com a relação Washington e Moscou em um dos seus pontos mais baixos desde o fim da Guerra Fria. Qual mensagem pode ser prejudicada e para que finalidade? Com o retorno em peso da política neoconservadora no governo Trump, especificamente na política externa, devemos levar em conta sobre esse partido da guerra eterna, o ideologismo neocon vem do trotskismo, nascido de judeus intelectuais emigrados para Nova York no pós-guerra. Os neocons pregam que os Estados Unidos é a única superpotência do mundo, dado seu destino manifesto para exercer uma suposta liderança global e que tudo deve ser feito para proteger e promover Israel em seu sionismo internacional, mesmo sacrificando vidas de cidadãos de outros países para atingir seus fins geopolíticos. Como falsos conservadores, abraçam políticas externas e posições de segurança nacional extremamente agressivas, enquanto pregam a sutileza, a linha liberal judaico-sionista e pós-moderna só sobre questões sociais. Como aponta Philip Giraldi em um artigo, como sempre, eles são uma distinta força para a destruição criativa conforme eles colocam. Certamente, em primeiro lugar, com suas mãos para obter financiamento de suas fundações e think tanks, que não poupam custos, mas também dirigem ideologicamente o que tem feito eles a vanguarda intelectual do Partido da Guerra. Eles fornecem a palatável estrutura para a América tomar o mundo, metaforicamente falando, e constituem a força de ataque que está sempre pronta para aparecer nos programas de entrevistas na televisão ou serem citados na mídia com uma inteligente sonoridade apropriada que pode ser usada para justificar o impensável. Em troca, eles são ricamente recompensados com dinheiro e status. Assim, aqueles que defendem as agendas globais da guerra, da sinarquia financeira e do anglo-sionismo vencedor da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, por uma razão ou outra necessitam de um poderoso inimigo para justificar suas políticas insanas e anti-humanidade. Agentes da defesa necessitam de um inimigo para justificar a existência, os políticos para financiar suas campanhas, a mídia de uma história de terror ou mocinhos e bandidos para controle das massas amedrontadas, justificando assim um governo globalizado, mundial, único e hermeticamente controlado por gigantescos oligopólios de poder. Sim, os neocons odeiam a Rússia. Mas qual o motivo? Giraldi também explica. O ódio visceral dos neoconservadores pela Rússia se baseia em maior parte numa extensão tribal ou étnico-religiosa. Desde a Revolução Bolchevique de 1917, assim como durante e depois da Segunda Guerra Mundial, os neoconservadores trotskistas realistas se davam muito bem com a Rússia quando eles e seus oligarcas e ladrões de commodities internacionais, com seus amigos financeiros esmagadoramente judeus, estavam saqueando os recursos da antiga União Soviética, mesmo durante a Guerra Fria.
cenário perfeito para justificativas de controle e orçamentos bilionários de guerra, e sob o infeliz presidente Boris Yeltsin durante os anos 90. A coisa começa a mudar quando o velho nacionalista e ex-agente da KGB Vladimir Putin assume a presidência e faz do principal objetivo de seu governo desligar essas conexões de tráfico de dinheiro e influências externas. As alegações que Moscou interferiu na eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, questão citada e criticada dentro do governo Trump por seu gesto para com Putin, é claramente uma farsa, e hoje em dia já se trabalha com a linha de que não os russos, mas Israel, através do seu Mossad, tenham feito isso com conluio de Trump. Por outro lado, Patrick Buchanan aponta com razão que a liberação da Europa no 75º aniversário, do qual nós celebramos a praia de Omaha em 6 de junho, foi uma liberação que se estendeu apenas até o rio Elba, no coração da Alemanha. O resultado real foi que o leste e a metade da Europa Central ficou na custódia soviética. Se esse foi o resultado da guerra na qual os nacionalsocialistas confrontaram os bolcheviques, por que a Grã-Bretanha foi à guerra? Em defesa de uma Polônia que terminou ocupada pela União Soviética, ou por uma Tchecoslováquia que teve o mesmo destino, ou os Balcãs? A Grã-Bretanha, declarando guerra a um país que não podia defender, transformou um conflito germano-polaco numa guerra mundial que a levou para a bancarrota, detonando seu império. A história hoje confirma aquilo que Buchanan escreve, que os habitantes de Danzig nunca quiseram deixar a Alemanha, e 90% queria retornar. Mesmo o gabinete britânico achou que a Alemanha tinha um caso e Danzig deveria ser devolvido. Mas Chamberlain deu um cheque em branco aos poloneses em caso de resposta alemã quanto ao extermínio étnico que faziam contra alemães nas fronteiras. Mas no fim, Churchill consentiu a anexação da metade da Polônia por Stalin e sua incorporação no bloco soviético. Para apaziguar, Stalin, Churchill declarou guerra à Finlândia. A França, assim como a Inglaterra destroçada, perderiam nas próximas décadas seus impérios e recursos. Assim, os soviéticos ocuparam Berlim, anexaram os estados bálticos e transformaram a Europa Oriental num campo de base, estando seu domínio até o Oriente Médio, para que seu país fosse triturado e caísse de podre frente ao avanço da política neoliberal sem pátria e nem ideologia, que respeitava apenas o conselho tribal e desenraizado. Esse sim cerca a atual Rússia como um lobo que fareja a presa, promovendo conflitos em seu quinto, como Ucrânia, Geórgia e etc. Assim, as guerras entre 1914 e 1945, a Guerra Civil do Ocidente, terminaram na perda de todos os impérios ocidentais e na conquista definitiva do Ocidente pelos povos libertados de suas ex-colônias. As causas e as consequências da Segunda Guerra, infelizmente, são pifiamente analisadas e, principalmente, muito mal expostas. O que se expõe há décadas é apenas aquela história romântica que os aliados escreveram a partir de 1947, 48 e que abarrota salas de aula e bibliotecas no mundo afora. Nosso segundo tema de hoje tem a ver com a nossa realidade. O futuro que a China preparou para o mundo. Os planos do Partido Comunista Chinês para o futuro da humanidade são muito mais devastadores que o coronavírus. Paulo Francis sempre dizia que a melhor propaganda anticomunista é deixar o comunista falar.
Lembrei-me de Francis quando li o comunicado sobre o estado atual da esfera ideológica, documento enviado aos membros do Partido Comunista Chinês em 22 de abril de 2013, com resoluções do 18º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês. Elaborado logo após a ascensão de Xi Jinping à presidência da República Popular da China, o chamado Documento 9, faz uma exposição sobre os tenebrosos planos do regime chinês para o futuro da humanidade. Toda a agenda de horrores que as lideranças comuno-globalistas tentam aplicar hoje, o controle totalitário da sociedade civil, o combate aos valores civilizacionais judaico-cristãos, a censura à internet e à mídia independente, a criminalização de opiniões reacionárias, o sufocamento das liberdades individuais, a economia fascista, a implantação do socialismo e a criação de um governo mundial, está escrito com todas as letras nas páginas do comunicado de 7 anos atrás do Partido Comunista Chinês. Não por acaso, no item 6, há um elogio ao maior genocida de todos os tempos, Mao Tse-tung, responsável direto pela morte de 70 milhões de chineses. Leia o documento 9 e entenda o que os coletivistas querem fazer com o mundo. Aliás, já estão fazendo. Mensagem do Comitê Central do Escritório-Geral do Partido Comunista Chinês. Começa da seguinte forma. Províncias, regiões autônomas, municípios diretamente sob o Comitê do Partido, Ministérios Centrais e órgãos estaduais, Ministérios do Partido, sede do Exército de Libertação do Povo, principais comitês do Partido e grupos de liderança do Partido de organizações civis. Este comunicado foi aprovado pela liderança central e é distribuído a você. Por favor, implementem suas sugestões cuidadosamente. 22 de abril de 2013. Este documento foi enviado para os níveis divisionários locais da China e posteriormente para embaixadas em todo o mundo. Introdução. Desde o 18º Congresso Nacional do Partido, sob a forte liderança central do secretário-geral Xi Jinping, a nação convocou triunfantemente o Congresso Nacional do Povo e a Conferência Política Consultiva do Povo Chinês. Os vários empreendimentos do partido e da nação tiveram um bom começo, e o clima geral do partido e do governo tem melhorado constantemente. A coesão entre o povo de nossa nação se fortaleceu e nossa confiança em nosso caminho, nossa teoria e nosso sistema se tornou mais resoluta. A ideologia principal está se tornando mais saudável e vigorosa. O espírito do 18º Congresso Nacional do Partido e a série de importantes discursos do secretário-geral unificaram enormemente o pensamento de todo o partido, de todo o país e de todo o povo. O fundamento ideológico de nossa luta unida é incessantemente solidificante. A nova sessão do grupo de liderança central apresentou uma série de novos princípios de conduta na administração política, forneceu uma interpretação do sonho chinês, do grande rejuvenescimento da nação chinesa, melhorou nosso estilo de trabalho, manteve laços estreitos com as massas, aplicou rigorosamente a diligência e a parcimônia, opôs-se à extravagância e ao desperdício, aumentou o vigor na luta contra a corrupção e conquistou o apoio generalizado dos quadros e das massas. Problemas destacados relacionados com o estado atual da esfera ideológica. Primeiro item, promoção da democracia constitucional ocidental. Uma tentativa de eliminar a atual liderança e o socialismo com características chinesas do sistema de governança. Então, a China, ela tem um dos seus objetivos é combater o modelo democrático ocidental. O segundo ponto, promover valores universais na tentativa de enfraquecer os fundamentos teóricos da liderança do partido. O objetivo de abraçar valores universais é afirmar que o sistema de valores do Ocidente desafia o tempo e o espaço, transcende a nação e classe e se aplica a toda a humanidade. Isso se expressa principalmente nas seguintes formas:
O povo que abraça valores universais acredita que a liberdade ocidental, a democracia e os direitos humanos são universais e eternos. Isto é evidente em sua distorção da própria promoção da democracia, da liberdade, da igualdade, da justiça, do Estado de Direito e de outros valores do partido, em sua afirmação de que a aceitação dos valores universais pelo PCC é uma vitória dos valores universais, de que os valores do Ocidente são a norma dominante para toda a civilização humana, de que somente quando a China aceitar os valores ocidentais terá futuro, e de que a reforma e a abertura é apenas um processo de aceitação gradual dos direitos universais. Terceiro item, promover a sociedade civil na tentativa de desmantelar o fundamento social do partido governante. A sociedade civil é uma teoria sociopolítica originária do Ocidente. Ela defende que, na esfera social, os direitos individuais são primordiais e devem ser imunes à obstrução do Estado. Nos últimos anos, a ideia de sociedade civil tem sido adotada pelas forças ocidentais anti-China e utiliza como ferramenta política. Além disso, algumas pessoas com segundas intenções dentro da China começaram a promover essas ideias. Isso se expressa principalmente nas seguintes formas. Promovendo a sociedade civil e as teorias de governança de estilo ocidental, eles afirmam que a construção de uma sociedade civil na China é uma condição prévia para a proteção dos direitos individuais e constitui a base para a realização da democracia constitucional. Os defensores da sociedade civil querem tirar o partido da liderança das massas em nível local, chegando a colocar o partido contra as massas, a ponto de sua defesa estar se tornando uma séria forma de oposição política. Promover o neoliberalismo tentando mudar o sistema econômico chinês. Esse é o quarto item. O quinto item, promover a ideia de jornalismo do Ocidente, desafiando o princípio da China de que a mídia e o sistema editorial devem estar sujeitos à disciplina do partido. Sexto item, promover o niilismo histórico, tentando minar a história do Partido Comunista Chinês e da Nova China. O objetivo do niilismo histórico, na forma de reavaliar a história, é distorcer a história do partido e a história da Nova China. Isto se expressa principalmente das seguintes formas: rejeitar a revolução, afirmar que a revolução liderada pelo Partido Comunista Chinês resultou apenas em destruição, negar a inevitabilidade histórica na escolha da China do caminho socialista, chamando-a de caminho errado, e a história do partido e da Nova China uma série contínua de erros. Rejeitar as conclusões aceitas sobre eventos e números históricos, depreciando nossos precursores revolucionários e vilipendiando os líderes do partido. Recentemente, algumas pessoas aproveitaram 120 anos do camarada Mao Tse-tung para negar o valor científico e orientador do seu pensamento. Algumas pessoas tentam separar o período que antecedeu a reforma e a abertura do período que se seguiu, ou mesmo colocar esses dois períodos em oposição um ao outro. Ao rejeitar a história do Partido Comunista, o niilismo histórico procura minar fundamentalmente o próprio histórico do Partido Comunista Chinês, o que equivale a negar a legitimidade do domínio político de longo prazo do Partido Comunista. Sétimo item, questionar a reforma e a abertura e a natureza socialista do socialismo com características chinesas. Preste muita atenção ao trabalho na esfera ideológica. Isso é muito importante. A experiência histórica tem provado que falhas na esfera econômica podem resultar em grandes desordens. Falhas na esfera ideológica também podem resultar em grandes desordens. Confrontando a ameaça muito real das forças ocidentais anti-China e sua tentativa de realizar a ocidentalização, a divisão e as revoluções coloridas, e enfrentando o grave desafio da esfera ideológica atual, todos os níveis do partido e do governo chinês, especialmente os líderes-chave, devem prestar muita atenção ao seu trabalho na esfera ideológica e tomar firmemente sua autoridade e domínio de liderança. Fortalecer a liderança na esfera ideológica. Orientar os membros e líderes do nosso partido a distinguir entre teorias verdadeiras e falsas.
E, por óbvio, as teorias verdadeiras é sempre aquelas divulgadas pelo Partido Comunista. A inabalável adesão ao princípio do controle da mídia pelo partido. Censura prévia do Estado. E fortalecer conscientemente a gestão do campo de batalha ideológica. Ao enfrentar eventos sensíveis e quebra-cabeças complexos na esfera ideológica, devemos implementar o princípio de que os responsáveis assumam a responsabilidade e usem a gestão territorial. Devemos reforçar nossa gestão de todos os tipos e níveis de propaganda na frente cultural, aperfeiçoar e realizar sistemas administrativos relacionados e não permitir absolutamente nenhuma oportunidade ou saída para a difusão de pensamentos ou pontos de vista incorretos. Implementar conscientemente a decisão da Comissão Permanente do Congresso Nacional Popular sobre o fortalecimento da proteção da informação em redes, fortalecer a orientação da opinião pública na internet, purificar o ambiente da opinião pública na internet, melhorar e inovar nossas estratégias e métodos de gestão para atingir nossos objetivos de forma legal, científica e eficaz. Enquanto a China, os Estados Unidos, o Bloco Europeu, eles pensam, eles trabalham dia a dia, não só no campo econômico, social, científico, mas também ideológico, porque não existe governo, não existe Estado, não existe nação sem uma ideologia. O Brasil vive esse pandemônio, esse círculo dos horrores aqui, que nós não temos identidade nacional, não temos ideologia, não temos partido, a gente não tem nada. A nossa democracia é uma verdadeira piada de mau gosto, né? E aí, quando alguém que tem um lapso de lucidez lê um texto como esse, que são as sugestões do governo chinês para suas ações futuras, eles chamam os chineses de terroristas, querem comprar o mundo inteiro, ficam fazendo esses alardes sem nexo e sem fundamento algum, porque ninguém estuda geopolítica, porque ninguém aqui no Brasil se preocupou em montar um grupo intelectual ou optar por uma ideologia. O PT tinha uma ideologia, a ideologia do socialismo internacional, ponto final. De linha chinesa ou de linha social-democrata, mas pelo menos o PT ele era bem sincero e bem claro nesse sentido. Agora, esse nosso atual governo, infelizmente, ele não tem planejamento, foco, ideologia, ele não tem nada. Não tem nada. E o brasileiro, dessa maneira, continua vivendo de esperança. Meu terceiro tema hoje, um tema mais filosófico. A Grécia foi conquistada por Roma, mas seguiu produzindo filósofos influentes. A filosofia grega, depois de Platão e Aristóteles. Depois dos grandes voos metafísicos de Platão e Aristóteles, a filosofia se voltou para o homem comum. Filósofos como Epicuro e Zenão, de Cício, buscaram respostas para que o homem pudesse encontrar uma vida feliz em meio à falta de sentido do mundo. Na matemática, Euclides escreveu um dos livros teóricos mais influentes de todos os tempos. Vamos a eles. Epicuristas. Aristóteles foi tão prolífico que a maioria dos pensadores gregos abandonou os grandes empreendimentos filosóficos após a morte dele, e as questões da existência que haviam ocupado os dias de Sócrates, Platão e Aristóteles deixaram de fazer sentido em um mundo incessantemente sacolejado pelas guerras e pela destruição que marcaram o mar Egeu nos séculos que se seguiram à morte de Alexandre o Grande. Porque se preocupar do que é feita a realidade se não se sabia como seria o dia seguinte?
Era preciso ajudar o homem a sobreviver em meio ao caos e à aleatoriedade do mundo. Essa foi a missão de Epicuro. Nascido no ano 341 a.C., ele foi o fundador de uma das escolas filosóficas mais importantes da época. Professor de gramática de Samos, se mudou para Atenas por volta dos 35 anos, onde comprou uma casa com um quintal. Lá, em meio a árvores e flores, começou a dar aulas de filosofia, nas quais pregava a busca pela felicidade e o controle das emoções. Na verdade, Epicuro se autoproclamava um terapeuta do espírito, um médico das almas e um cirurgião das paixões. Na escola que fundou, chamada de O Jardim, Epicuro acolhia mulheres, prostitutas e até mesmo escravos. A liberalidade do mestre gerava boatos de que o jardim seria, na verdade, um local de orgias e depravação. De fato, sua filosofia era uma ode ao prazer, mas não havia espaço para a luxúria. O epicurismo pregava a moderação e a celebração das pequenas alegrias da vida. Conta-se que as aulas de O Jardim eram regadas a água e pão, nada de vinho. É de Epicuro a máxima: mais vale dormir tranquilo sobre um berço de palha do que ficar insone e atormentado sobre um trono de ouro. O filósofo dizia que nosso maior objetivo de vida era ser feliz. Mas não se tratava de buscar prazer a qualquer custo, porque isso resultaria em infelicidade. Para o mestre, a felicidade é a ausência de sofrimento. Ou seja, almejar e nutrir expectativas demais sobre a vida só geraria mais angústia e tristeza. Melhor aceitar as agruras da vida, porque não há como evitá-las. E se nada pode ser feito, melhor consolar-se recordando bons momentos ou imaginando dias melhores. Até em relação ao maior medo humano, a morte, Epicuro tinha uma resposta. Se ela é o fim de toda e qualquer sensação, não pode trazer dor física ou emocional. Logo, não há nada a temer. A morte não é nada para nós, sentenciou o mestre. Ao superarmos o medo de morrer, podemos, enfim, ser felizes. Epicuro faleceu aos 72 anos. Não se sabe se estava completamente destemido em relação ao juízo final, mas há registros de que ele viveu exatamente conforme sua doutrina. Tinha dores crônicas na bexiga e no estômago, mas não se deixava abater. Em uma de suas últimas cartas direcionada a um amigo, ele afirmava: a doença em meu corpo continua evoluindo sem nada perder de sua habitual severidade. Mas ignoro tudo. Ignoro tudo e meu coração se alegra. Epicuro deixou uma legião de seguidores e durante escavações em sítios arqueológicos gregos e romanos foram encontradas várias pequenas estatuetas do filósofo, até mesmo em casas simples. Seus seguidores acreditavam que contemplar o rosto dele aquietava o espírito. Aí, agora vamos ver os estoicos. Anos depois da fundação de O Jardim, uma outra escola filosófica tomou forma na Grécia. Zenão de Cício nasceu em 324 a.C., fazia palestras em locais públicos de Atenas. Um de seus preferidos era o prédio Stoa Poikile, ou Pórtico Pintado, situado na Ágora, a praça grega. Por causa da palavra estoa, a doutrina foi batizada de estoicismo. Zenão acreditava que o universo era uma sucessão de eventos cíclicos e idênticos. O que já aconteceu voltará a acontecer e assim por diante. Então, é inútil se preocupar com o futuro. Tudo o que acontecer já estava determinado por uma espécie de sopro vital, a razão universal. Mas se não podemos interferir no curso dos eventos, o que nos resta? Podemos mudar a forma como enxergamos o mundo, a nossa mente, e aceitar os acontecimentos. Estoico virou sinônimo daquele que se resigna diante dos sofrimentos da vida. Um dos mais famosos conceitos da escola estoica, a ataraxia,
significava ausência de inquietação. Um dos mais notórios seguidores do estoicismo foi Sêneca, o filósofo nascido na região de Córdoba, que viveu grande parte da sua vida em Roma, como conselheiro do imperador Nero. Por décadas, o epicurismo e o estoicismo disputaram a atenção dos antigos e seguiram travando embates na ágora de Atenas. Apesar de distintas, as duas escolas tinham uma ética comum. Ambas acreditavam que a filosofia era um modo de vida. Epicuro e Zenão defenderam princípios avançados para a época, como a igualdade entre os homens. O estoicismo pregava que cada pessoa é a manifestação de um espírito universal único, ensinamento alinhado ao cristianismo que viria logo a seguir. O matemático Erastóstenes, nascido na antiga cidade grega de Cirene, atual Líbia, foi o primeiro a calcular a circunferência da Terra usando um método incrivelmente simples e preciso para a época. Ele mediu a sombra que o Sol projetava em postes. Percebeu que em diferentes cidades a sombra dos postes era diferente ao meio-dia. Daí deduziu que esse fenômeno só poderia ocorrer porque um lugar estava mais inclinado em relação ao Sol que o outro, no mesmo horário. Logo pensou o grego. A superfície da Terra só poderia ser uma curva. Ele chegou a um valor de 40 mil quilômetros, de uma precisão incrível, no Equador. A distância entre os polos é de 40.075 quilômetros. Erastóstenes também inventou e batizou a geografia como disciplina. Erastóstenes, muito pouco comentado, mas de uma importância científica bastante relevante. Euclides, o matemático didático. Pouco se sabe sobre a vida do mais famoso matemático de todos os tempos. Nascido por volta de 330 a.C., Euclides viveu entre a morte de Platão e Arquimedes e teria morado em Alexandria, cidade fundada pelo imperador da Macedônia, com o objetivo de se tornar o maior polo intelectual do mundo antigo. O principal legado de Euclides foi a obra Os Elementos, o mais antigo tratado matemático a sobreviver da antiguidade. São 13 livros que contêm 465 proposições, 93 problemas e 372 teoremas, uma coleção das mais importantes lições de geometria, aritmética e álgebra conhecidas até então. Na obra, Euclides desenvolveu ideias próprias, mas também reuniu teorias de outros pensadores gregos, como Eudoxo, Teeteto e Platão. Com os elementos, uma infinidade de estudantes aprenderam geometria plana, números, teoria de proporções, geometria de espaço, a partir de uma metodologia racional e acessível que permitiu o ensino de conceitos abstratos para crianças e adolescentes. E por último aqui, o Arquimedes, o homem eureka. O rei Hierão II, tirano de Siracusa, recebeu uma coroa que deveria conter boa quantidade de ouro. Mas o governante da cidade, que fica na ilha da Sicília, no bico da bota da Itália, suspeitava que o artesão não tinha usado todo o metal precioso como havia prometido. Como descobrir se o rei havia sido roubado? A pergunta foi levada para Arquimedes, uma espécie de inventor e engenheiro, que viveu no reino entre 287 e 211 a.C. Com o problema na cabeça, Arquimedes entrou na banheira e percebeu que o nível da água subia. Teve um estalo. O volume do seu corpo era equivalente ao aumento do fluido deslocado. Bastava medir o aumento do nível para saber o volume da coroa.
depois pesaria o objeto e, dividindo massa por volume, obteria a densidade do artefato. E uma coroa de ouro é mais densa do que as outras. Se repetisse a operação com outro objeto de ouro puro, poderia comparar as densidades e saber se o rei havia sido enganado ou não. Arquimedes saiu gritando: Eureka! Eureka! Eureka, em grego, quer dizer encontrei, pelas ruas de Siracusa. Era assim que Arquimedes fazia descobertas científicas a partir de problemas reais. O pensador foi uma espécie de professor pardal da antiguidade. Além de fazer descobertas matemáticas e escrever livros, alguns que sobreviveram à ação do tempo, era um hábil inventor. No seu portfólio estava um navio enorme com capacidade para embarcar 600 pessoas e a alavanca. Isso mesmo, o princípio de mover objetos pesados a partir de uma estaca. A alavanca é a criação de Arquimedes. Dê-me um ponto de apoio e moverei a terra, teria dito ele. Na Grécia, os pensadores que tratavam de problemas práticos, como Arquimedes, não tinham o mesmo status dos intelectuais que filosofavam sobre o universo. Mas ele não estava atrás da glória, queria soluções. Arquimedes criou sistemas de defesa, como um braço mecânico capaz de derrubar navios. A engenhoca se prendia aos invasores próximos da costa. A garra de Arquimedes foi testada com sucesso em 2005, numa reconstrução do artefato através da série Super Weapons of the Ancient World, um seriado sobre armas produzido pelo Discovery Channel. Então, a Grécia não se resume apenas em Sócrates, Aristóteles e Platão. Temos aí inúmeros filósofos e pensadores que nós, no século XXI, utilizamos do que foi criado por eles e nem sabemos da sua existência. 21h43, acho que dá tempo para mais um tema aqui, para a gente fechar a nossa horinha. Já faz algum tempo que corre pela internet, por diversos sites e blogs, a discussão se o nazismo é de esquerda ou é de direita. O pessoal que se diz da direita diz que o nazismo é de esquerda, e o pessoal da esquerda diz que o nazismo é de direita. Quem está certo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. O nazismo não é nem de direita e nem de esquerda. O chefe da missão diplomática alemã no Brasil, George Wichel, afirma que a discussão desencadeada após publicação de vídeo pela embaixada pode ser explicada por ignorância ou desonestidade. O embaixador da Alemanha no Brasil disse que ficou surpreso com a repercussão do vídeo que explica como os alemães lidam com o passado. A peça, que foi publicada na conta da missão diplomática no Facebook há 2 semanas, foi alvo de ataques de alguns militantes de direita que não gostaram do conteúdo. Tudo porque o vídeo classifica o nazismo como uma ideologia de extrema direita. Para esses internautas, alguns manifestam apoio ao candidato Jair Bolsonaro em seus perfis. O movimento liderado por Hitler era de esquerda. Outros foram até mais longe e publicaram comentários negando o Holocausto. Segundo Wichel, que chefia a missão alemã em Brasília desde 2016, essa reação pode ser explicada por ignorância ou desonestidade intelectual. Há muitas pessoas que não sabem muito sobre o nazismo e nós queremos informar. Uma pessoa informada vai fazer de tudo para evitar uma volta, mas parece que há outros que têm um interesse político de reinterpretar para encaixá-lo de acordo com seus objetivos imediatos. Na verdade, o nacionalsocialismo ele não é nem de direita e nem de esquerda. E a verdadeira terceira via política chama-se nacionalsocialismo. O problema é que, como a direita socialista e a
a esquerda socialista e a direita capitalista se juntaram na guerra e exterminaram a ideologia nacional-socialista, que era a real terceira via, eles supriram esse espaço vago entre direita capitalista e esquerda socialista com a chamada social-democracia, que é uma mistura. É um pedacinho da esquerda socialista, um pedacinho da direita capitalista. Só que social-democracia jamais será uma terceira via. A real terceira via política, única que existiu e que deu certo, foi o nacional-socialismo. Então, para esses pseudo-intelectuais que ficam aí querendo discutir o sexo dos anjos, afirmando que nacional-socialismo é de direita ou é de esquerda, tá? Ambos estão totalmente errados. 21h46, o Leitura de História na Quarentena vai ficando por aqui. Eu retorno segunda-feira com novos temas para esse nosso encontro de informação e conhecimento. A partir de agora, quem quiser uma boa companhia musical, acesse o www.bunkerdacultura.caster.fm e tenha uma boa companhia musical que acompanha os ouvintes 24 horas por dia. Bom final de noite a todos e até lá.